Bom dia! Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos começando a nossa live talk com uma pessoa muito especial hoje que está aqui com a gente, que é a doutora Lívia Bueno, a psicóloga Lívia Bueno. Ela é doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em psicoterapia psicanalítica, especialista em psicologia hospitalar. Seja bem-vinda, psicóloga Bueno. Para você que está assistindo aí de repetição a nossa live, deixe o seu coraçãozinho para receber. Bem-vinda! Oiê! Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo bom, e aí? Que bom! Muito prazer Tá que você está bom. aqui, viu? Estou muito feliz. Eu também estou super feliz, Grace. Agradeço o convite. Eu adoro falar de psicologia, então para mim é um prazer enorme. Ai, que bom! Gostei da Pessoal, quem tá música, da introdução, né? John Mayer é o meu cantor favorito. Ai, que delícia! Gosto É dele sempre para desde a época receber. de faculdade. É. Eu também amo, sabia? Amo John Mayer. Nossa, eu brinco que eu gosto dele desde que ele era. Agora ele tá todo descolado e tal, mas ele era super engomadinho, penteava o cabelinho Aham. de lado, enfim. Enfim, eu morava com duas amigas, né? E uma delas gostava muito do John Mayer. E aí eu lembro, só uma pequena história, né? Eu lembro que a gente tinha aqueles aparelhos de CD ainda, né? Não existia smartphone, né? Eu sou da geração que eu peguei o smartphone depois dos 18 anos, né? Eu tive essa experiência híbrida na vida, assim. Então, é, e aí eu comprei um CD. Ela tinha um CD e eu comprei um outro, e aí a gente colocava lá para tocar no final de semana. Enfim, me Ai, traz que lembranças delícia! muito boas. Aonde ele vai, eu tô. Nos lugares que ele vem no Brasil, eu vou no show dele, eu dou um Não, ele é jeito. É uma demais. pena que a Eu gente não também pode ir amo. agora, né? É, nem fale. Li, vamos Muito começar então bem. nossa live. Pessoal, Vamos, quem acho que tá o chegando pessoal vai agora? entrando devagar. Ixi, será que. Mandem as dúvidas, nós vamos responder as perguntas no final da live, tá bom? Tá bom. Lívia, vamos falar aí um pouquinho então do nosso tema, né? Ansiedade. Vamos. Eu vou passar a palavra para você sobre esse tema. Uhum, Hoje em dia é tão sim. falado, tão abordado, né? O número Uhum. de pessoas diagnosticadas por um profissional como você com ansiedade vem crescendo muito. Muitas pessoas Vem. também se dizem ansiosas, mas na verdade a gente não sabe se é isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre todo esse campo aí da ansiedade para todo mundo que vai assistir aí a gente, que quer saber sobre tudo isso e muito mais sobre ansiedade. Tá, sim. Eu até trouxe uns dados, minha colinha aqui. Fui procurar uns dados mais atuais, né? Assim, na verdade, Grace, os transtornos psiquiátricos hoje eles são um problema de saúde pública mesmo, né? Devido ao alto número de pessoas que atualmente são acometidas com depressão, o transtorno depressivo e o transtorno ansioso, né? Então, por exemplo, no mundo hoje, esses dados eu peguei da OMS, a gente tem 265 milhões de pessoas que são diagnosticadas com transtorno de ansiedade, é muita gente, e 320 milhões diagnosticadas com depressão. O Brasil, eu não sei se você tem esse dado, mas o Brasil, no mundo, ele é o primeiro país na lista de transtorno de ansiedade. É impressionante. E o quinto para transtorno depressivo, né? Então, a gente está falando de doenças que são doenças como um câncer, como qualquer outro tipo de doença orgânica,
que afetam a vida do indivíduo, incapacitam o indivíduo em algum momento, dependendo da gravidade, da frequência dos sintomas. Então, assim, nós estamos falando de doenças muito sérias, que, infelizmente, assim, a gente ainda não tem um olhar tão específico para os transtornos psiquiátricos, né? Então, hoje em dia, por exemplo, se você tiver que encaminhar um paciente para um pronto-socorro de psiquiatria aqui na cidade de São Paulo, não são todos os hospitais que têm a porta aberta para psiquiatria. Não é muito fácil de você achar, é difícil de ter vaga para internação. Então, assim, eu acho que o nosso país, principalmente, já evoluiu muito em relação a isso, mas ainda tem muito chão, assim, né? Então, enfim, especificamente sobre ansiedade, que eu acho que é o teu foco, né? A tua área de atuação agora, e a gente pode falar um pouco sobre isso lá na frente, sobre o yoga, né? Também como uma ferramenta para auxiliar na diminuição dos sintomas. A ansiedade, na verdade, ela é uma reação natural do ser humano, né? A ansiedade é uma reação a estresse, a ameaça, né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista mais concreto, biológico, né? Toda vez que um bichinho ou um bichinho humano, né, se sente ameaçado, o corpo dele vai produzir uma série de reações para que ele consiga fugir ou lutar, né? Então a gente tem aumento da frequência cardíaca, melhora a circulação, você tem dilatação das pupilas, né? Para você enxergar melhor, tem uma descarga de alguns hormônios como adrenalina, enfim, que são hormônios que te deixam mais ligados, enfim, mais espertos ali para uma situação de fuga ou combate. Então, por que eu estou trazendo essa introdução assim mais simplista? Porque eu venho acompanhando uma demanda no consultório muito alta de pessoas que não querem sentir ansiedade. E isso é impossível, porque a ansiedade é uma reação natural do organismo a uma situação em que você se sente ameaçado, né? Então, não existe uma forma de você mitigar todos os sintomas, mas, claro, se esses sintomas estão extremamente exacerbados, muito frequentes, ou estão aparecendo em situações em que não há uma real causa de perigo ali, então a gente precisa de um tratamento, né? Porque daí está prejudicando a vida cotidiana, enfim. Então, eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro, assim, que a ansiedade, assim como a tristeza, né, é uma reação natural de qualquer pessoa, né? E eu sei que hoje existe um apelo, não sei se é midiático ou do marketing, enfim, né? Eu não sou a melhor especialista para dizer, para falar sobre essa área, mas o que eu sinto é que os pacientes eles se sentem muito impelidos a buscar estarem bem a qualquer preço, a qualquer custo, e não demonstrarem esse tipo de reação, né? Então, por exemplo, às vezes eu atendo pessoas que falam, mas eu fico muito nervosa numa entrevista de emprego. Eu falo, que bom! Né? Quer dizer que você está viva, quer dizer que você quer muito essa vaga, quer dizer que isso é importante para você, né? Que você ainda responde a essas situações com alguns sentimentos. Claro, agora, se você tem uma ansiedade a ponto de você não conseguir falar durante a entrevista, de você ter uma crise de choro, de você sentir o coração aqui na boca, né? Como as pessoas falam, aí sim precisa buscar a ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra. Mas, assim, de um ponto de vista biológico, é uma reação natural. O que eu vejo, assim, e aí a minha opinião, claro, mas é que a gente tem percebido, eu falo eu e meus colegas, um aumento na frequência e intensidade dos sintomas, né? Para situações que, teoricamente, não deveriam ser ansiogênicas, né? Então, uma pessoa que está andando na rua e tem uma crise de ansiedade, vai pegar um metrô, enfim, ou até mesmo dentro de casa, né? Então, aí isso indica que tem alguma coisa que não está funcionando muito legal aí na mente da pessoa, que está desencadeando essas reações de proteção, de fuga, e que isso precisa ser cuidado, ajustado,
de alguma maneira. E aí a gente pode fazer isso tanto com psicoterapia quanto com a medicação psicotrópica, né? Em casos mais graves, assim. Mas é basicamente isso, assim, né? Agora, existem, acho que existe uma série de ferramentas, como eu estava dizendo, né, que a gente pode usar para tentar amenizar esses sintomas, né? Acho que o primeiro passo, na verdade, se você efetivamente. Antes disso, mais legal, vamos distinguir o que é sintoma de transtorno, porque são coisas Perfeito. diferentes, né? Não é porque eu tenho uma enxaqueca que eu tenho um tumor cerebral. A enxaqueca é o sintoma, tumor cerebral diagnóstico. Com doença psiquiátrica é do mesmo jeito. Não é porque eu estou me sentindo triste, então eu estou desenvolvendo depressão, né? Então, nesse período de pandemia, de Covid, a gente está um ano já, né, dentro de casa, sem poder ter as atividades que a gente gosta, enfim, ver as pessoas. Muitas pessoas estão entristecendo, muitas pessoas têm feito crise de pânico. E não necessariamente isso se caracteriza como a doença, como o transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, para a gente classificar como doença, existe uma série de critérios que precisam ser preenchidos, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, eles vão poder te ajudar nesse diagnóstico, né? Desde tipo de sintoma, intensidade do sintoma e frequência dos sintomas. Né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo de um transtorno de ansiedade generalizada. Para você considerar que você tem, né, ou que a pessoa, o seu paciente tem, ele precisa pelo menos há 6 meses apresentar os sintomas com uma certa frequência, se eu não me engano, é semanal. A gente tem um livrinho que determina tudo isso, se chama DSM-5, que é um livrinho guia de todas as doenças, né? Mas pelo menos 6 meses. Então, eu, pelo menos, quando eu estou aqui no meu consultório e recebo pacientes novos, eu sou muito prudente em relação a diagnosticar e carimbar uma pessoa, sabe? Não, você tem um transtorno depressivo ou ansioso. Porque é muito mais complexo do que simplesmente você sentir as coisas, né? Então, às vezes é situacional. Então, poxa, quem que não está mais entristecido nesses últimos tempos, né? Eu não conheço nenhuma pessoa, até eu tô, né? Em alguns momentos mais ou menos. Quem que não fica com o coração, né? Batendo mais forte, o peito angustiado quando você vai ver lá a notícia lá do meio-dia, lá o pronunciamento. Claro que a gente fica, porque você não sabe o que é que vem, se melhorou, se piorou, se surgiu Nossa, é alguma coisa maravilhoso você falar nova. isso, Li, porque eu acredito, Sim, até eu vejo os alunos chegando, tá tudo. Eu acho que quando a pessoa ela tem um momento de tristeza, esse momento de ansiedade, porque ela não sabe o que está acontecendo, e ela começa a achar que ela está desenvolvendo uma depressão, uma isso. ansiedade, e deixa ela pior Uhum. ainda, porque ela começa a pensar que ela está desenvolvendo uma coisa, ela se sente Sim, e aí começa a ficar um ciclo muito negativo. Então, você sim. trazer isso de que, gente, Uhum. tá tudo bem, Uhum. todo mundo tá triste, tá tudo bem você ter alguns momentos na sua casa de agonia, isso não quer dizer que você é uma pessoa depressiva ou é uma pessoa com transtorno de ansiedade. Eu acho muito importante para as pessoas Não, não quer ficarem dizer, também um sim. pouco mais calma de que, gente, Uhum. tá tudo bem você sentir uma raiva, tá tudo bem, Uhum. porque é Uhum. justamente o que você falou. Quantas Uhum. pessoas às vezes chegam até falando até questão de suicídio, não sei. As pessoas acham que Sim, não é normal elas ficarem tristes, elas não querem contar pra ninguém, elas não querem contar pra ninguém o momento de ansiedade, porque elas acham que todo mundo tá bem, porque, sei lá, às vezes postou uma foto sorrindo numa rede Uhum. social, né? Uhum. Nossa, é Uhum. muito Uhum. importante isso que você tá falando de que, gente, tá tudo bem Sim. sentir, é o momento, né? É o momento, Maravilhoso. claro. Então, assim, acho que quando você faz esse trabalho clínico, né, de análise no consultório, a gente considera absolutamente todas as variáveis que estão envolvidas, né? Assim, então, mas uma coisa que vale reforçar, não é porque também, por um outro lado, né? Não é porque é situacional que se você não trata, não pode vir a se transformar num transtorno, Ah, né? Porque legal. lembra que eu falei de intensidade, frequência, e tempo,
né? Então, assim, você pode ter começado a fazer uma crise de pânico, por exemplo, na sua casa. Nunca fez isso, fez uma vez. Ali, dá 15 dias, você sente de novo. Uma outra semana, você sente de novo. Poxa, você precisa procurar ajuda, né? Porque se isso começa a ser muito frequente, isso pode se instalar, e aí, tanto da parte, vamos dizer assim, química, neurológica, né? Que você, enfim, vai ter uma questão, né? Não quero ser muito técnica, mas de déficit ali nos neurotransmissores, na recaptação, enfim, isso pode se instalar e ficar mais concreto, e aí sim você desenvolve o transtorno. Então, assim, na verdade, tá tudo bem se sentir dessa forma nesses tempos, né? Mas não é algo que você pode simplesmente jogar embaixo do tapete. Se está sendo muito frequente nos seus dias ou na sua semana, ou como a gente costuma pensar no consultório, se você está tendo prejuízo de atividades cotidianas. O que é isso? Você não querer mais tomar banho, ou você não conseguir, sei lá, que a gente não está saindo muito, mas sei lá, sair para ir ao mercado, você tem uma crise de ansiedade dentro do carro, você não consegue mais fazer suas compras, ou você não consegue mais se focar no trabalho ali do home office, porque o teu coração está acelerado e os teus pensamentos estão também muito acelerados, né? Então, quando você começa a ter prejuízo de atividades simples, coisas que você faria no dia a dia, você não está conseguindo fazer mais, aí é hora de procurar ajuda mesmo, né? Bom saber. Então, Oli, então a pode falar, ansiedade pode falar. que a gente, por exemplo, para quem está assistindo a gente e tá ali, então a ansiedade a gente pode falar que ela é uma coisa normal do ser humano e ela se torna algo prejudicial que precisa ser olhado a partir do momento que você tem sintomas recorrentes que te atrapalham nas coisas normais do dia a dia, seria isso? Isso, de certa forma, sim. A ansiedade é uma reação natural do ser humano, né? Como eu falei, é uma situação de estresse, de ameaça. Assim como a raiva, assim como a tristeza, assim como, enfim, o afeto, né? Então, ela faz parte do ser humano. Ela não deve ser, ela não é algo a ser eliminado, entende? Mas se você tá com uma certa frequência mais intensa dos sintomas, se isso está te prejudicando em fazer coisas básicas do dia a dia, então realmente tem alguma questão aí que precisa ser olhada, né? Sim, Perfeito. claro. É que, assim, eu entendo que o apelo da mídia social, ele é complexo, né? Porque ao mesmo tempo que, por exemplo, eu nunca vi tanta gente fazendo live sobre saúde mental. O que eu acho uma coisa muito positiva, porque tem gente muito boa falando, né? Pessoas Sim, que eu conheço, que eu já li artigos e livros e que estão aí, que estão expondo. Então, de certa forma, tem uma mega exposição, qualquer um pode entrar nessa live aqui, ouvir a gente conversar, né? Por um outro lado, eu sei que tem uma outra questão assim de você pregar que então tá, então tem que resolver. Então tem que resolver, tem que estar bem, tem que resolver rápido, perfeito. sabe? Porque o legal é você, né, ter, enfim, a imagem bonita e tá com a vida bem organizada, né? Assim, tá todo mundo mal hoje em dia, né? A verdade É é verdade. essa, eu acho que tá todo mundo mal, né? Não, ninguém tá 100%, assim, eu brinco assim no consultório que a gente tá que nem bateria viciada do iPhone, assim, sabe? Você carrega, mas nunca é 100% mais. Por mais que você durma, que você tente fazer alguma coisa que você goste, não volta, porque a mente está sobrecarregada, né? A gente está vivendo mesmo, pensando do ponto de vista emocional, a gente está vivendo sob uma constante ameaça, Olha. invisível, né? Aham. Então, assim, para quem já tinha um funcionamento um pouco mais paranoide, por exemplo, são as pessoas que estão sofrendo mais, porque é real, né? A ameaça existe, ela está por aí, você, né? Mas aí nesse momento também eu sempre faço questão de lembrar que a gente ainda tem recurso, né? Então todo mundo pode botar Perfeito. uma máscara no rosto, pode botar duas máscaras, todo mundo pode continuar lavando a mão, todo mundo pode continuar evitando se encontrar desnecessariamente, né? Então, nesses momentos de crise, principalmente uma crise mais ansiosa, é importante você trazer de volta a autonomia do sujeito, sabe? Agora eu estou falando de um ponto de vista mais clínico, né? De Tá. trabalho de consultório, mas você
de um jeito mais simples, relembrar a pessoa de que ela ainda tem um mínimo de coisas a fazer para se sentir melhor, né? Perfeito. E aí entra, por exemplo, a yoga, a meditação, música, exercício físico, são coisas que eu recomendo para absolutamente todas as pessoas que são meus clientes no consultório e que amigos e família, assim, porque a gente vê resultado, acupuntura, né? A acupuntura já é uma ciência, porque já é uma área mesmo da medicina, enfim, que você já tem alguns artigos publicados, você consegue, Sim. entre aspas, vamos dizer assim, provar por A mais B que efetivamente acontece alguma coisa, né? Mas eu vejo o poder da meditação e do controle de respiração numa pessoa para controlar uma crise de pânico, na minha frente, dentro do meu consultório, né? Perfeito. Então, assim, eu acho que o exercício físico ele é muito bom porque além dele fazer uma descarga física de todo aquele mal-estar que você está sentindo, então você vai lá, você corre na esteira, você pedala, você, né, faz a força de puxar ali, é uma coisa mecânica mesmo, sabe? De você gastar energia, tem toda a produção de serotonina e uma série de outros hormônios que fazem você se sentir bem. É, e aí, acho que especificamente no seu caso, a yoga é uma ótima ferramenta de você conseguir voltar para o centro de novo, né? Total. Porque a pessoa que está numa crise de pânico, não sei se você já acompanhou alguém, enfim, já teve ou esteve do lado, ela se perde de si mesma, assim, né? Parece que ela entra dentro de uma caixa preta, assim, que ela não consegue sair, enfim. Então, você ter ferramentas para voltar o olhar para dentro, pensar no teu corpo, controlar a respiração, a forma como o ar está entrando. E isso que eu estou falando de uma forma muito simplista, né, Grace? Você pode até Aham. falar mais detalhes, enfim, dos exercícios, né? Mas de você ter essa consciência corporal, você traz a pessoa de volta, né? Conectar a Assim, mente no corpo de novo, né? isso, você liga as duas partes. E aí isso facilita a crise ser menos intensa ou passar mais rápido, né? Uli, Sim, teve uma pergunta no Instagram que eu abri uma tá, caixinha de perguntas para o pessoal fazer perguntas para sim. você, né? Uma Uhum. seguidora perguntou assim: quando eu já estou, tipo assim, quando a ansiedade ela me paralisa, então, por exemplo, como você, eu acho que você já até comentou, enfim, mas quando a pessoa já está num momento que ela se sente paralisada, ela não consegue fazer as coisas de uma forma normal, qual é o que a pessoa deve fazer nesse momento? Já imediatamente procurar uma ajuda, um tratamento com Ah, psicólogo, sim. ou ela já pode começar a fazer alguma coisa em casa que o que seria, sei lá, uma respiração, o que você recomendaria para as pessoas que nesse momento como ela já estão travadas na ansiedade, assim? Então, eu não sei o caso específico dessa pessoa, né? Tá, Mas pela forma como você está me contando, eu acho que ela precisa de tratamento para agora mesmo, né? Se ela está tá. sentindo que ela está travada nas atividades do dia a dia, que ela não consegue, por exemplo, coisas que eu não consigo. Eu não paro de pensar no Covid. Eu acordo pensando no Covid, eu vou dormir. Eu não consigo limpar Uh, minha mente disso, eu não consigo né, me dedicar às outras atividades, investir em nada diferente do que seja Covid notícia, precisa procurar ajuda, tanto psiquiátrica quanto psicológica, né? Porque, assim, de uma forma muito simplificada, mas o psicólogo, ele vai poder te ajudar a entender por que você está reagindo dessa forma nessa situação. Porque assim, por que tem gente que está em pânico absoluto, entra embaixo da cama e não quer sair, né? Só quer sair a hora que a pandemia acabar. E por que tem gente que está negando absurdamente, continua, né, dando rolê aí na rua, botando a máscara aqui embaixo do nariz, porque isso tem a ver com a história de vida de cada um, né? ah, Então, o estímulo é o mesmo, Covid-19, pandemia. A forma como eu reajo e aí para mais ou para menos, paralisante ou negligenciando, isso tem a ver com a minha história de vida, com as minhas memórias afetivas, as outras situações de estresse que eu já passei, né? Então, assim, vou dar um exemplo muito generalista, tá? É bem generalista mesmo, mas
pessoas que vieram de grandes dificuldades, dificuldades financeiras e familiares, não comum, eu vi isso, é apenas um relato da minha amostra, tá, Grace? Não é Aham. nada científico. Mas eu vi isso por várias vezes no consultório, assim, a pessoa está com medo de perder absolutamente tudo. Então eu vou voltar para trás. Por quê? Porque um dia já não teve nada. Entendi. E a ameaça para ela não é nem ficar doente, não é nem morrer, não é perder todo o esforço de uma vida do que conquistou e voltar para trás. Então, a gente não consegue perceber isso conscientemente quando está reagindo ali na Você só tá situação. E reagindo, o, né? Você o só tá. psicólogo, o psicanalista, ele vai te ajudar a encontrar e vai te ajudar a dar o tamanho para as coisas, né? De certa forma, a diferenciar as situações. Então, assim, o trabalho de psicoterapia para o transtorno de ansiedade, ele é bárbaro, assim, as pessoas realmente melhoram, né? Eu vejo isso todos os dias, né? E o psiquiatra, óbvio, dependendo de como está a sintomatologia, se está um caso muito agudo, precisa sim entrar com uma medicação. Porque às vezes a pessoa está tão numa crise de pânico que ela não consegue nem falar na terapia, ela não consegue nem vir ao consultório ou fazer uma sessão online, né? Então aí a gente procura ajuda medicamentosa para que esses sintomas diminuam um pouco, para que ela consiga voltar e aí fazer os encaminhamentos necessários, né? Agora, Perfeito. assim, dentro de casa, como você falou, não tem um passo a passo, assim, sabe? O ideal o foco na respiração é uma coisa muito importante. É uma coisa que eu vejo que faz muito, muito efeito, assim, né? Então, você tentar fazer as respirações longas e profundas contando 5 ou 10 para subir, descer, enfim, isso vai trazendo uma sensação de relaxamento, né? Buscar ajuda se tiver ali alguém dentro de casa. Uma das grandes questões dos transtornos psiquiátricos é que as pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Parece que é uma falha de caráter, né? Você ter depressão ou ansiedade ou ter os sintomas. E não tem nada a ver, né? Isso é como qualquer outra dor, como uma cólica, enfim. Eu enxergo dessa forma, sabe? Eu vejo totalmente sem preconceito, assim. É alguma coisa em você que não está funcionando legal, que está te incomodando, né? Mas eu sei que existe o estigma, principalmente para os homens, né? Assim, de fraqueza, de você não dar conta, de você ser muito sensível, né? É uma pena ainda a gente ver isso acontecendo. É, tanto que os diagnósticos de transtornos psiquiátricos, eles são muito maiores em mulheres, né? E aí tem duas hipóteses, né? Uma são as questões hormonais mesmo, né? Os hormônios alteram o nosso humor. Quem passa por uma TPM forte sabe que a gente fica ou mais enraivecida ou mais entristecida, e depois que você menstrua, isso se resolve, parece que magicamente, né? Então, a gente Uhum. tem uma questão hormonal influenciando nos humores. Mas uma questão cultural também. Mulher vai mais ao médico e ao psicólogo do que homem. Isso é Nossa, eu tava fato. pensando nisso. Os homens realmente Isso é vão, fato. procuram muito menos uma ajuda Sim, psicológica, sim, psiquiátrica. Eles estão sempre sim. na negação, né, daquilo. Não, eu vou ficar bem sozinho. Não, eu vou ficar bem sozinho. Não. Só que é muito aquilo que você falou. Se você tá com uma Mas dor de dente, você não vai ao dentista. Se você não tá com uma Uhum, dor de barriga, você não vai no outro médico. Se você machucou o braço, uhum, por que que se eu tô uhum, com alguma coisa aqui dentro que não tá me deixando ficar bem, por que que eu não vou ao psicólogo? Por que que eu não vou uhum, procurar um yoga? Por que que eu não vou fazer uma uhum. prática de respiração, né? Exato, exato, exato. No yoga eu acho que você deve perceber isso também, assim, né? Muito, a maioria são Apesar que alunas. algumas empresas hoje, eu tenho muitos pacientes do meio corporativo, assim, né, empresarial, então hoje muitas empresas oferecem Gympass, enfim, ou convênios, né, com algum profissional. Quando era presencial, o profissional ia até a empresa para fazer lá o momento de descompressão, a aula de yoga e tal. Mas ainda é um tabu, eu sei que ainda é um tabu, com certeza. E é uma pena que seja, né? Mas aí a gente está falando que é outra área que eu adoro conversar, mas cultura, sociedade, o que é enraizado, né? Então ainda, infelizmente, a gente tem esse viés de que o homem ele é treinado para ter sucesso.
né? Ele tem que chegar lá. A mulher ela pode até ter sucesso, né? Mas ela é muito sensível, ela vai discutir, ela vai, né? Então, é uma pena a gente ser vista dessa forma e eles serem vistos dessa forma também. Eu tenho Sim, alguns pacientes total. homens, eles sofrem tanto quanto. Com Eles têm as certeza. mesmas inseguranças que a gente. Assim, né? A gente tem essa imagem de que homem é todo potente, que eles vão lá e, e nada, eles também têm receio de não estarem acertando, de não serem amados, de estarem fazendo as coisas erradas. Então, mais uma vez, como eu falei, dependendo da tua história de vida, isso pode reverberar dentro de você numa maior ou numa menor intensidade, né? E ser numa maior intensidade não significa que você é menos resiliente, né? Que você é pior do que a pessoa que. Muitas vezes a pessoa que não está sentindo nada, ela está em negação. Simples Perfeito. assim. Não é que ela não está sentindo, né? Ela nem sabe que ela está sentindo. Nem E sabe. aí você vai para o consultório do psicanalista e de repente você se dá conta e você fala, caramba, estava aqui produzindo essa série de efeitos e eu nem imaginava, né? Que o que tinha por Perfeito. trás, né? Eu gosto muito da analogia do teatro, assim, né? A vida real é o que está no palco, mas tem todo um backstage trabalhando para que aquilo aconteça daquela forma, né? Que são as suas memórias, as suas lembranças, sua história de vida. No meu caso, que trabalho com psicanálise, as partes inconscientes que todo mundo carrega, que a gente não faz ideia, que direcionam a forma como a gente sente e se comporta com os outros, né? Então, tudo isso tem a ver com ansiedade. Não é uma De coisa muitas coisas, simples, né? E todo mundo né? acha que é só ir lá, tô meio nervoso com alguma coisa, nossa, tô com um transtorno de Ou tomar a ansiedade, né? medicação, né? Ou Ou tomar a tomar remédio. medicação. Eu sou muito prudente, assim, em relação à medicação psiquiátrica. Obviamente, eu não receito, né? Eu não sou médica, eu sou psicóloga, mas eu tenho colegas de confiança que eu sempre encaminho as pacientes que eu acho que precisa, e que as pessoas, o paciente também, né? Precisa concordar, precisa sentir. Mas eu gosto de encaminhar para pessoas que não vão apenas no sintoma e falar, ah, tá bom, não tá dormindo? Tó, lá, vamos tomar lá o remédio para dormir. Ah, tá chorando? Tó, vamos tomar lá o remédio para você ficar mais alegre. Mas eu gosto de trabalhar com pessoas que analisam o contexto, né? Com Tenho amigos certeza. psiquiatras, inclusive, que depois me retornam e falam, ó, não mediquei. Aumenta a Perfeito. terapia. Na minha visão, é mais acompanhamento psicoterapêutico do que medicação. Vamos tentar, né? Tem E se a muitas pessoa coisas, está né, disposta, Li, a que gente as tenta. pessoas não veem por trás disso. Por exemplo, o ciclo do sono, como você mesmo falou, os Total. hábitos no dia a dia, a história de Sim. vida, a Uhum. alimentação que aquela pessoa está tendo, se está fazendo exercício ou não, se está tomando luz do sol ou não. Uhum. É um conjunto de coisas, né, que você pode olhar para se sentir, tipo, agora pensando assim, num bem-estar, mas num bem-estar Geral, até é. que aí geral. E eu penso muito até nessa questão do bem-estar, como você falou lá atrás, de que estar bem até mesmo quando eu tiver com raiva, quando eu tiver triste, quando eu tiver com medo. Uhum. Assim, eu Uhum. eu digo nesse Uhum. bem-estar de estar bem até mesmo com aquelas emoções que a gente não quer sentir. De que quando eu sentir aquilo, pô, tudo Sim. bem, hoje eu vou chorar, hoje eu tô com raiva, vou olhar pra isso, vou comprar. Eu não vou ficar com medo ou bloqueando, eu vou tomar um remédio pra toda hora Sim. estar Tem feliz, razão pra para toda isso, hora, né? né? Sim, 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 sim. Acho que tem uma série de questões que a gente precisa avaliar, né? Você estava dizendo da alimentação e tal. Por exemplo, aí mais uma vez eu volto para essa questão mais clínica que é a minha área, né? Uma anemia grave, por exemplo, a pessoa tem sintomas de depressão. Olha, Uma tireoide desregulada, ela tem sintomas de depressão, né? nossa, Uma altas doses de corticoide, pacientes que fazem tratamento por longos períodos com altas doses de corticoide, pacientes que têm doenças de pele, enfim, né? Ou de que alguma maneira precisam tomar essas medicações por muito tempo, podem apresentar sintomas mais agitados,
mais ansiosos. Então, tudo Olha isso, isso. numa entrevista com um psicólogo, isso tem que ser avaliado, porque senão, às vezes, eu estou tratando como depressão uma anemia, né? E aí você vai. Então, sempre que alguém chega aqui, e as pessoas hoje elas chegam com as coisas prontas, né? Eu sou isso, ou eu tenho isso, né? Aí eu sempre brinco, falo, deixa eu ver, né? Vamos ver. Deixa eu duvidar um pouco. Não duvidar do que a pessoa está me falando, mas duvidar da dureza da concepção. Assim, ninguém é só um transtorno Do psiquiátrico, próprio né? Você é um ser diagnóstico, né? humano, que tem um negocinho aí rolando. Então, eu sempre recomendo, vamos fazer uma consulta com o clínico geral antes, né? Porque eu acho que a gente tem que ser prudente também com essas questões, né? A alimentação é uma coisa que você vê resultado imediato, né? Hoje você tem Totalmente. nutricionistas especialistas nisso, né? Em bem-estar, então que tipo de alimento pode te trazer sensações boas, e a própria prática do yoga, de exercícios físicos, né? Ontem eu estava vendo, acho que é um vídeo seu, das posições, né? A pessoa pode estar se sentindo para baixo, mas ela vai se posicionando de uma forma mais firme, mais Isso. aberta. O quanto isso deve melhorar todo o fluxo sanguíneo, energético e talvez ela se sinta um pouco melhor fazendo, né? Enfim, esses exercícios, né? É uma forma de. Então, assim, tá tudo conectado, né? A gente não pode olhar, a gente não olha com lupa. No meu consultório, eu não vejo as coisas como uma lupa. Eu vou até o fundo, mas eu sempre, né? Tem um contexto. Eu sempre vejo a questão de história de vida mesmo da pessoa, né? Assim, mas é complexo, né? Agora, só para finalizar, talvez a moça da pergunta precise mesmo de ajuda. Então, precisa procurar um psicólogo, precisa procurar um psiquiatra. Esse é o tipo de coisa que não dá para você deixar ir crescendo, porque se não é um transtorno, pode vir a ser, dependendo da frequência, duração e do tempo. E aí a coisa se agrava, e aí não é que é mais difícil de tratar, mas vai envolver algumas outras questões, mais tempo de tratamento, talvez aí sim mesmo o uso de medicação e tal, né? Nossa, perfeito. Sim, Perfeito. Ó, eu queria frisar ali algumas coisas que você falou, que eu gosto de sempre fazer no finalzinho um resumo. tá. Então, que a ansiedade, ela é algo normal e inato em todos os seres humanos, ela só começa a realmente se tornar um transtorno depois de 6 meses sentindo alguns sintomas, que aí é considerado transtorno de ansiedade, Essa é uma forma bem simplista. Tem lá bem simplista. a gente tem uma série de itens, mas um dos itens principais é intensidade e tempo, né? Intensidade e tempo. Intensidade em tempo. Beleza. Isso é meio que um resumo para até todo mundo entender a live. É até importante você falar da intensidade em tempo para que ninguém comece a se diagnosticar com Saia por transtorno aí de achando, ansiedade, exato. né? Ou uma pessoa ansiosa achando que porque teve ali um dia outro uma coisa. Mas aí também uma segunda coisa que você comentou, não também para deixar os sintomas irem ali, porque é de vez em quando, sempre observando tudo isso Sim. para que não Uhum. desenvolva para um transtorno ou algo que atrapalhe, Isso, certo? mais grave, isso mesmo. Mais Uhum. grave. Uhum. Outra coisa Uhum. também importante, que nesse momento tá todo mundo, né, não se sentindo 100% bem Não e tá. que é É. normal você sentir o medo, você sentir algumas coisas, tá tudo certo, se você ficar um pouco nervosa ou nervoso, enfim, nesse Sim. momento que tá fazendo Uhum. parte de todo mundo. Uhum. Agora, uma outra coisa que eu acho sensacional, achei sensacional que você comentou e que eu vejo É. muito, eu acredito que você também veja aí nas redes sociais, a coisa do vamos acabar com a sua ansiedade, elimine a sua ansiedade em, sei lá, 6 meses, Isso. elimine a sua ansiedade, sendo que se você tira a ansiedade, você perde, É. né? Não, você, Você não vive, você não se conecta com o mundo, né? As emoções são a forma da gente se conectar com o mundo. porque Então, ela virou uma vilã, né, assim, Lívia?
Virou uma tem as vilã. emoções bonitas e tem as feias, né? Assim, as mal vistas, né? Enfim, infelizmente é assim. Eu não enxergo dessa forma. Eu acho que é tudo muito belo. Eu adoro Nossa, você tudo tem aparecendo no meu razão. consultório, assim. Eu me interesso por absolutamente todos os sentimentos do ser humano. Eu acho eles, assim, extremamente interessantes e peculiares. Mas eu sei que tem uma... Então é feio você sentir raiva, né, do amiguinho na escola. A gente ensina isso, né? Eu tenho um filho pequeno em casa, às vezes eu faço isso também, né? E assim, na verdade não é feio, né? Uma reação natural, poxa, sei lá, alguém roubou o lapisinho dele lá e ele ficou super bravo, então como é que ele pode resolver isso, né? E conversando, saindo de perto, se ele é muito explosivo, né? Então, na verdade, a gente não tem que fugir das nossas reações, a gente precisa encarar elas de frente e eu brinco que é conversar com elas, entende? E encontrar a melhor forma de lidar, né? Então, por exemplo, eu atendo pessoas que num momento de raiva, a gente já entendeu, precisa sair de cena. Qualquer coisa dali em diante é ladeira abaixo. Tem que sair de cena, sai de cena, sai de cena, né? E hoje as pessoas conseguem comunicar isso, inclusive, né? Olha, eu vou ali um pouco no quarto, eu vou descer, vou dar uma volta ali no prédio, depois a gente conversa. Ótimo, entende? Se você consegue voltar com a cabeça um pouquinho mais no lugar para dizer e resolver aquilo que você precisa fazer, perfeito. Cada um cria uma estratégia diferente. De um jeito mais grosseiro, assim, mas para lidar com o seu jeito de se relacionar com as suas emoções, né? Assim, as pessoas que têm ansiedade, geralmente elas encontram recursos próprios, assim. Então, eu tenho pacientes que andam com a garrafinha de água, por exemplo, e nem tomam, né? Eu brinco que essa água já tá choca, já nasceu peixe aí, enfim, mas tá ali. Entende? Só o fato de você ter aquele objeto, que se você sabe que se você precisar, você vai tomar, você vai sentir melhor, perfeito. Às vezes é o remédio no bolso, é o comprimido, que você fica ali segurando que nem um, né? E só de saber que tá ali, que você pode usar aquele recurso, isso te acalma, Nossa, sabe? perfeito Então, isso. Ter mas, um mas para você recurso que chegar você possa. nesse lugar, você tem que ter encarado de frente, né? Não pode ver como uma coisa que tem que ser mitigada, absolutamente eliminada da sua vida, porque não vai dar, entendeu? Não vai dar. Não importa o que você faça, não vai dar. Né? A Nossa, é questão é a gente maravilhoso falar ir isso. percebendo o quanto isso é mais ou menos intenso, quanto isso prejudica mais ou menos a vida daquele indivíduo, para ir sim buscar tratamento. É simples assim, né? Mas eu não tenho essa visão de que a gente tem que mitigar todas essas emoções, senão a gente vai viver naquele basal, sabe? Aquela nota única, assim. O ser humano ele é tão plural, ele é tão interessante, então não é a forma como eu vejo, E é isso que né? fez a gente Assim, chegar até aqui, né, Eli? Que faz a gente ficar vivo, que faz você conquistar suas coisas, que faz você. Enfim, é muito isso. total, Se a gente pinta sim, todas as emoções de bege, você fica o quê? é, Alguém te deu um tapa na cara, você. Alguém roubou uma é, coisa sua, você. Alguma sim, coisa muito feliz aconteceu, você. Então, né? exato, É bem o que você uhum, falou, a importância da gente não colocar algumas emoções como ruins. A raiva não é ruim, sim, a tristeza não é ruim, a alegria não é ruim ou boa, mas todas elas fazem parte. Mas talvez, aí você me corrija se eu falar alguma bobagem, mas talvez o que tá, seria ruim é a forma negativa que você leva aquela raiva, como por exemplo no ponto que você vai descontar em alguém, vai ser agressivo com alguma sim, coisa, ou aquela ótimo, tristeza que se torna excessiva ao ponto de que isso, você realmente perdeu o brilho de viver, perdeu o tesão pela uhum, vida, e aí uhum, sim é aquilo. Mas às uhum, vezes uma tristeza bate que você fala assim, cara, é o momento de eu refletir. E aí você depois cresce ali numa alegria, a raiva, que vem aquela raiva boa, você acolhe. No yoga, agora falando um pouquinho pelo yoga, tem uma uhum, coisa que a gente aprende que é assim, você acolhe todas as emoções com amorosidade e gentileza. Então, quando você acolhe aquela raiva, para nós, a gente está vibrando no amor incondicional, no sentido de que quando eu olho para o problema, eu consigo pensar na solução para aquele problema. Agora, quando eu uso aquela raiva para agredir alguém, para fazer alguma coisa ruim, ou então tentar uhum, me afastar fortemente daquilo,
eu não tô Uhum, vibrando numa coisa uhum. mais incondicional, porque eu não tô resolvendo nada, né? Enfim, Sim, lembrei que o eu Marlene acho que novo. tem esse ponto muito importante que você falou, assim, não tem problema sentir as coisas. A questão é o trato que você dá, o que que você faz com aquilo que você está sentindo, né? E tem gente que vai lá e briga, e bate, e mata, e usa da violência, por exemplo, né? E tem gente que se embota, né? E se esconde, e aí realmente deprime, enfim. Então, assim, acho que a gente tem que naturalizar as emoções, assim, todo mundo sente, né? Mas se você não está conseguindo reagir de uma forma que é saudável para você, aí a gente tem uma questão que precisa ser olhada, né? Eu acredito muito no que é saudável para o sujeito, sabe, Grace? Assim, senão a gente fica com uma perspectiva muito normatizadora, né? Do tipo, Perfeito. então é bom ser feliz o tempo todo e alegre. Eu não sei, é bom para Não, você? Sei lá, né? Então eu acho que a gente tem que ter esse olhar assim, pelo menos no consultório, muito individualizado do que funciona para você e qual é a troca que você está a fim de fazer. Entende? Porque às vezes você quer manter alguma coisa na sua vida, mas efetivamente você vai perder uma série de outras coisas. Tudo bem fazer essa troca, você aguenta, o que você valoriza vale mais a pena, né? E abre mão de uma série de outras coisas. Então, eu acho que é uma concepção muito do sujeito, assim, de autonomia do sujeito mesmo, do que funciona para você. Às vezes a gente só não sabe o que funciona, né? O que é bom para mim? Qual é o meu saudável? Então, às vezes eu atendo pacientes no consultório que estão totalmente desequilibrados, assim, eles mal se conhecem, mal se conhecem. Então, a gente vai nesse processo de desvendamento, de descoberta, de, poxa, eu acho que o teu caminho parece que é mais ou menos por aqui, vamos lá ver, o que você acha? Sabe? Então é nossa, um perfeito. trabalho frequente, né? Então, assim, agora falando mais da minha Autoconhecimento, parte, a né? psicoterapia é um tratamento. Ela não é um negócio que você vai falar 3, 4 sessões e vai estar com aquilo resolvido. Até porque eu nem acredito no resolvido. Eu acho que aquilo vai estar melhor encaixado na sua vida, né? Não tem essa coisa da cura. Eu acho que tem, porque cura dá essa sensação de você vai tirar, né? Você É, estirpa, corta, tira de cena. Não, não é assim que eu encaro. Mas, mas eu acho que é isso, assim. Claro, voltando, né? A gente está vivendo uma situação totalmente complexa. Ninguém nunca passou por isso antes, né? Então é uma série de reações que vão ser curiosas para a gente mesmo, assim. E sim, reforço, se você está muito entristecido, com desejo de morte, não querendo mais trabalhar, levantar da cama, ou se você está com um funcionamento tão ansioso que você não consegue se concentrar em nada, que você só chora, você fica com pensamentos recorrentes, procure ajuda urgente, urgente, né? Assim, isso já são coisas, vamos dizer assim, mais perigosas do ponto de vista de saúde mental, que tem tratamento. Acho que a gente precisa sempre conscientizar as pessoas de que tem tratamento, tem possibilidade, porque às vezes a pessoa está tão imersa naqueles sintomas que ela se desespera e ela fala: Isso aqui nunca vai sair de mim. Está aqui por tanto tempo, né? E não, a gente tem muito que fazer, tanto na psicoterapia quanto com as medicações psiquiátricas, sabe? Então fica sempre perfeito. a mensagem também, né? Nem tudo vai passar tão fácil assim. Então, e é a Procure uma medida de cada ajuda, né? um. É. Procure uma Uhum. ajuda, uma direção. Eu acredito muito essa coisa da direção, né? Às vezes você tá lá olhando para você, aquilo tá se repetindo, ou tá surgindo novo agora, você não tá entendendo e fica lá guardando aquilo, esperando, sendo que de repente se você procurasse uma ajuda, né, você conseguiria compreender muito melhor aquilo e tratando de uma maneira mais branda, Sim. né? Uhum. Sem Uhum. muito Uhum. sofrimento Sim. ali, né? Sim. E eu acho que está todo mundo precisando de suporte Sim, psicológico, né? sim. Assim, eu sou uma grande entusiasta da ciência, sabe? Eu acho que a gente vai sair dessa, a gente tem
perspectivas de vacinas que comprovaram sua eficácia, elas realmente funcionam, só precisam chegar, né? Elas têm que chegar. É, Mas eu tenho boas perspectivas, assim, então, mas eu sei que o caminho é longo, eu sei que não vai uhum, resolver em 2, 3 meses. Então, perfeito. resiliência, né? Usar de todas as ferramentas que a gente tem, né? Como, por exemplo, o trabalho belíssimo que você faz, né? Isso tudo não é só uma prática de exercício físico, isso aí é uma prática de saúde mental mesmo, né? De você manter as pessoas ali focadas, conectadas consigo mesmas para mais um dia, e mais um dia, Uhum, e mais um dia. E é assim, né? perfeito. E aí a gente chega lá e tentar não se desesperar, né? E se você estiver entrando muito fácil no, assim, se tiver muito rápido entrar no desespero, procura ajuda. Procura ajuda o mais rápido possível, porque essa vida é muito boa, né? É muito legal estar aqui. A gente só às vezes precisa só de alguém que bota a gente no trilho de novo, sabe? Ajude na direção aí, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, essa é a hora. Li, eu Vai ficar amei. depois gravada, né? Acho que você deixa Vai, ali para as pessoas, ótimo, porque eu sei que esse vai. horário de manhã também ele é meio esquisito, tá todo mundo meio trabalhando, mas era o horário que dava para eu fazer. Mas sim, pode deixar, se eu puder deixar meu e-mail também, é Quero bem fácil. muito. liviabueno.psicologia, tudo junto, @gmail.com. Psicologia, Logia, arroba gmail.com. mail.com. Sim, pode me Lívia escrever. Bueno. Deixa eu Uhum. colocar aqui só o Bueno. Ponto psicologia, arroba gmail.com. @gmail.com. Perfeito, Li. E aí, se alguém Isso quiser mesmo. entrar em contato Sim, para marcar pode uma escrever, a gente consulta. conversa. Uma coisa que tem sido muito legal, pelo menos aqui em São Paulo, eu sei que muitas vezes o tratamento psicoterápico ele tem um custo, né? Aham. Então, muitas vezes as pessoas às vezes deixam de se cuidar porque não tem essa disponibilidade financeira no momento. Tem muitos lugares aqui em São Paulo que estão oferecendo acompanhamento psicológico emergencial para essa situação de Covid. Legal. Posso indicar, passar os telefones também, assim, muitas clínicas escola. A gente tem visto um movimento muito legal assim dos colegas, Que sabe? legal. Disponibilizando até horários no consultório mesmo, para fazer um atendimento solidário, né? Então, dá para fazer, entende? Dá para fazer, dá para se cuidar, só precisa levantar a mãozinha, né? E Que daí pedir ajuda, né? alguém vai pegar e vai te Nossa, encaminhar. eu Sim, acho com essa coisa do certeza. pedir ajuda tão importante. Quer dizer, depois que eu fui aprendendo mais isso, né? Porque às vezes a É tão gente fica. difícil, né? Se não quer pedir ajuda, você fica ali, não, eu vou conseguir resolver, não, eu vou não sei o quê. E de repente você pede ajuda, e, gente, é tudo tão mais fácil. Uhum. De novo, aquela Uhum. coisa, você não vai ficar tratando uma dor de dente em casa, você não é dentista, sabe? Você não vai ficar tratando sei lá, um problema no Sim. seu olho em casa, você não é oftalmo. Cara, você precisa de ajuda. Uhum. Vai atrás Uhum. de ajuda. Ah, não tem dinheiro, não tem só. Pergunta para um profissional, de repente ele te indica uma outra coisa, alguém que vai ajudar. Mas assim, eu acho que o primeiro passo é a gente ir atrás da ajuda, né? E aí isso vai desenrolando Sim, para sim, você chegar naquilo que uhum, você precisa, né? sim, 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 é isso mesmo. É que tem tanta coisa por trás do pedir ajuda, né, Grace? Tem até chegar lá, né? Tem tanta história, né? Mas esse é o ideal mesmo, assim. Sinalize, sabe? Sinalize para quem está perto de você, sinalize para seus amigos, para seus Finalizar. familiares. Vai ter alguém ali sempre um pouquinho mais sensível, que vai falar, poxa, peraí, acho que você não está bem mesmo, vem cá, vamos lá, né? Fazer alguma coisa para cuidar disso, para tirar você dessa. Então, é o que a gente chama de rede de apoio, né? Assim, você acionar a sua rede de apoio, assim. Então, agora é a hora, né? Mais do que nunca, assim. A gente E, acionar as pessoas que nos são queridas, que nos querem bem, e para quem para a está gente numa conseguir passar. família que não Uhum. tem esse apoio, que
de repente, vamos por assim, um pai que a família não compreende, um filho que os pais não compreendem, alguém que tá aí assistindo a gente, porque pode acontecer, a gente sabe, de estar numa família que Uhum. fala assim, cara, eu tô sentindo isso, eu não posso, não tenho com quem conversar. E eu acho que é mais do que importante você pegar, por exemplo, a Lívia, entrar em contato com ela poder, é aquilo, você ter alguém para esse apoio, mas principalmente Alguém que não seja qualquer para pessoa, alguém que direcionar. entende, justamente, Uhum, porque eu sei que tem uhum, muita gente por aí, né, que uhum. não tem nada dessa rede de apoio. Às vezes tem até muita gente, mas às vezes pessoas que não vão compreender, talvez. E aí tá aí a importância de você procurar um profissional, né, que vai lá, vai te ajudar, vai ser o teu apoio da melhor maneira, da maneira Sim, certa, né? Não de sim, qualquer sim, maneira. sim. É ajuda profissional mesmo, é isso. Perfeito. É um trabalho muito bonito, assim. Eu sempre digo que eu vejo coisas belíssimas acontecerem, assim, no consultório, né? Eu tenho uma vivência de hospital também, fiquei 10 anos no HC, num ambulatório, de pacientes. Ah, legal lembrar disso, de pacientes que convivem com HIV, né? E enfim, eu via coisas impressionantes ali, muito legais, né? Pessoas numa situação de franco desespero mesmo, achando que não tinham mais nenhuma perspectiva de vida e aí com suporte, com ajuda psicológica direcionando, e que hoje escrevem e têm Que famílias e lindo. se reergueram e agradecem. Eu acho que isso é muito legal. Eu vou começar um estudo lá no HC, só para a gente finalizar, mas tem a ver com o nosso tema, que vai ser o meu pós-doutorado. A gente vai analisar sintomas de depressão, estresse e ansiedade durante a pandemia do Covid. Então, assim, o projeto ele está na última fase de aprovação lá no Comitê de Ética, vai ser por um questionário online, tudo anônimo, né? Então, eu não vou saber quem respondeu, nem nenhum dos pesquisadores vai saber. É para pessoas que são portadoras de HIV e que também não são. A gente vai ter dois grupos de comparação. E vou pedir sua ajuda aí para divulgar, porque eu acho que vai ser um trabalho bem legal para a gente analisar como é que tá a galera. Entendeu? Perfeito. Assim, como é que as pessoas estão. E algumas estratégias que elas têm usado. Então, a gente vai usar umas baterias psicológicas mesmo, de rastreio, de sintoma e tudo mais. E depois tem umas perguntas abertas, né? Que tipo de coisa você tem feito para se sentir melhor? Enfim, a gente quer de alguma maneira conseguir dimensionar isso, porque uma coisa que tem preocupado muito a gente vai ser a onda de transtorno psiquiátrico pós tudo isso, né? Porque as pessoas estão muito abaladas, com razão, e é uma coisa que a gente acha que vai. Voltando para o começo da nossa conversa, né? Depressão e ansiedade são doenças, é saúde pública, é um problema de Saúde saúde pública. pública. Então, a gente teme que isso piore muito. Então, dependendo dos resultados que a gente encontrar e conseguir divulgar, conseguir sensibilizar o olhar mesmo, né, para as autoridades, enfim, para, olha, vamos começar já a oferecer suporte de alguma maneira e tratamento para que isso não fique muito grande lá na frente. Eu acho que vai ser uma Perfeito. pesquisa muito legal. Aí, quando Que tiver legal. tudo aprovado, né? Porque é um negócio, né? Leva tempo, ajusta, manda para um, manda para outra. A hora que tiver tudo certinho, regular, aí eu divulgo o questionário para você. Fechado. Maravilhoso. Li, quero te Combinado. agradecer Muito bem. muito todo o seu Obrigada a você. conhecimento, seu tempo, tudo que você trouxe aí pra gente. Essa live vai ficar Imagina. salva, um material riquíssimo aí para as pessoas. Como você falou, saúde Legal. pública, né, nesse momento. E quanto mais a gente Isso puder mesmo. ajudar todos que precisam, melhor. Quero te agradecer muito. Perfeito. Eu que agradeço o convite, eu adoro. Adoro falar. Quem me Ah, conhece que bom! sabe. Me bota para falar de psicologia que eu não paro mais. Eu adoro o que eu faço. Eu Maravilha! acredito muito no que eu faço, assim. Eu acho que Muito bom. é uma área transformadora, assim, né? Todo mundo, né, Grace, que cuida de pessoas assim como você, enfim, eu acho que a gente vê verdadeiros milagres ao vivo, assim, na Com nossa certeza. frente. Então, eu tenho o privilégio, assim, de trabalhar com o sofrimento humano na minha frente, assim, né?
e poder fazer alguma coisa com isso. Então, sou eu que agradeço o convite e fico para as próximas também. A gente escolhe uns temas Ah, aí e vamos falar. adorei. E, Então, tá gente, bom. quero agradecer todo mundo que entrou aqui, pessoal que ainda está aqui assistindo, os meus alunos, colegas da Lívia, pacientes também, todos que estão aí. E também Legal. lembrar que o contato da Lívia, para quem quer entrar em contato com ela, tá aqui o e-mail, deixei fixo aqui, liviabuenopsicologia@gmail.com. Isso, Dá para tirar um isso. print aí da tela, depois você copia, entra em contato com ela. Pode Super escrever, a recomendo, gente tá? É, conversa. nesse Uhum. momento aí é de grandíssima ajuda. Lívia, excelente profissional, justamente trouxe ela aqui porque eu confio muito, acompanho aí o trabalho dela, incrível, tá? Então Obrigada, é isso. Grace. Ah, Então tá Lívia, bom. muito Um obrigada, beijo, viu? até a próxima. Um beijo enorme. Tchau, gente. Bom Tchau, dia para tchau. você.